Santos intensifica a recuperação de João Schmidt e traça a meta de ter elenco completo nas próximas semanas. Salve nação santista! A Vila Belmiro está em ebulição e as novidades do nosso Santos não param de chegar. Tem muita coisa rolando. Nos bastidores, mudanças no elenco e informações exclusivas que nenhum torcedor do Peixe pode perder. Então já chega fortalecendo, deixa aquele like de respeito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que rola com o nosso glorioso alvinegro praiano. Sem mais papo, bora direto pro conteúdo, porque o vídeo de hoje tá pegando fogo. O Santos vive um momento de grande pressão no Campeonato Brasileiro Betano 2025. Em meio a uma campanha instável, o clube da Vila Belmiro busca não apenas reagir na tabela de classificação, mas também recuperar a força do elenco, duramente afetado por lesões nas primeiras rodadas da competição. Um dos principais nomes em processo de recuperação é o volante João Schmidt, que se aproxima do retorno após se lesionar no início da temporada. De acordo com a atualização publicada nesta quinta-feira pelo site UOL, Schmidt está em fase final de recuperação de uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda. O diagnóstico foi confirmado no mês passado e, desde então, o jogador vem cumprindo o cronograma individualizado de fisioterapia e recondicionamento físico, sob supervisão do Departamento Médico Santista. A expectativa da comissão técnica liderada por Kleber Xavier é de que o meio-campista fique novamente à disposição dentro de 2 semanas. A previsão atual, porém, é de que ele ainda esteja fora dos compromissos diante do Corinthians e do CRB, válidos pela sequência decisiva que o Santos enfrentará fora de casa. Ainda assim, o clube vê o retorno do jogador como uma peça-chave para reorganizar o setor de meio-campo, carente de consistência defensiva e controle da posse de bola, crise no Brasileirão e busca por reestruturação. O retorno de Schmidt é apenas parte de um esforço mais amplo da diretoria e da comissão técnica para zerar o departamento médico. A meta do clube é ter o elenco 100% à disposição para enfrentar a fase mais dura do campeonato, que pode definir o rumo do time no torneio. Atualmente, o Santos ocupa a 19ª colocação com apenas 5 pontos somados e vive o que muitos já classificam como uma nova ameaça de rebaixamento, o que seria trágico após o acesso conquistado em 2024. Em entrevista recente, o presidente Marcelo Teixeira fez um forte pronunciamento após o empate contra o Ceará no Allianz Parque e não poupou críticas ao rendimento da equipe. Ele destacou a importância do clássico contra o Corinthians como um divisor de águas. Todos juntos faremos o Santos sair dessa situação. Não adianta alardear ou se desesperar. É momento de assumir responsabilidade. Se não for agora, é melhor pedir para sair, afirmou o mandatário. Teixeira ainda comparou o atual elenco com outras formações passadas que, mesmo com limitações técnicas, conseguiram apresentar resultados expressivos. O presidente defendeu a capacidade do atual grupo e cobrou mais entrega e foco, especialmente nos jogos decisivos. Kleber Xavier ganha respaldo e diretoria descarta investida por Tite. Apesar da pressão crescente por resultados, a diretoria do Santos mantém confiança no trabalho de Kleber Xavier, auxiliar histórico de Tite, que assumiu o comando técnico do Peixe em 2025. Internamente, o treinador é visto como alguém capaz de organizar o time, desde que tenha peças disponíveis e tempo para ajustar o sistema tático. Segundo a apuração do Bolavit Brasil, não há qualquer plano de contato com Tite, nome especulado por parte da torcida nas redes sociais. Após os últimos resultados negativos, a diretoria entende que o atual técnico ainda não teve condições ideais para mostrar todo o seu potencial e considera injusto qualquer tipo de comparação neste momento. João Schmidt, peça tática e liderança em campo. João Schmidt, de 31 anos, é visto como uma das lideranças silenciosas do elenco. Sua ausência foi sentida principalmente nos jogos em que o time perdeu o controle do meio-campo e passou a sofrer com a desorganização. Tática. O volante tem como principais características a boa saída de bola, inteligência posicional e capacidade de proteger a linha defensiva, atributos em falta nos últimos compromissos do Peixe. Sua última partida antes da lesão ocorreu no início de abril e desde então o setor vem sendo preenchido com improvisações ou atletas menos experientes. A volta de Schmidt trará equilíbrio ao time e permitirá a Kleber Xavier mais variações de jogo com alternativas para transições. Segunda notícia. De volta ao jogo, Júlio For é reintegrado ao Santos, mas números levantam dúvidas sobre eficácia no ataque.
Em meio a uma temporada de grandes incertezas e forte pressão interna e externa, o Santos aposta em um velho conhecido para tentar reencontrar o caminho dos gols. O centroavante argentino Júlio Furch, de 35 anos, foi reintegrado ao elenco principal por decisão da atual comissão técnica, comandada por Kleber Xavier. Após um período de afastamento e treinos separados, o jogador volta a figurar como opção para o ataque santista, que vive uma das piores fases dos últimos anos. A decisão marca uma virada de rota no planejamento esportivo do clube. Júlio Furch, que havia sido deixado de lado pelo ex-técnico Pedro Caixinha no início do ano, agora ganha nova oportunidade com a troca no comando técnico. A reintegração ocorre em um momento crítico em que o setor ofensivo do Santos apresenta números alarmantes e o clube ocupa a parte inferior da tabela do Brasileirão Betano da Esperança Dúvida, contratada em julho de 2023 como parte do projeto de reestruturação. Após anos turbulentos, Júlio Furch chegou com status de reforço experiente e currículo sólido no futebol mexicano e argentino. Em sua primeira temporada pelo Peixe, o jogador esteve presente durante o amargo rebaixamento à Série B, mas foi um dos poucos atletas poupados das críticas mais duras da torcida. Seu comprometimento e postura profissional acabaram sendo reconhecidos, mesmo em meio ao caos esportivo. No entanto, sua trajetória no clube nunca deslanchou de fato. Em 63 jogos com a camisa alvinegra, Júlio Furch marcou apenas 9 gols e deu uma assistência, alcançando média de 0,14 gol por partida, um desempenho abaixo do esperado para um centroavante. Lesões também prejudicaram sua sequência. No Mills Mitchell, início de 2024, quando esboçava uma retomada, foi acometido por uma pubalgia que o afastou por mais de um mês, abrindo espaço para a ascensão de Wendel Silva. Com a chegada de Caixinha, foi afastado de vez. O técnico português optou por não utilizá-lo e o jogador passou a treinar separado, em meio ao limbo contratual que muitos atletas enfrentam nos bastidores do futebol brasileiro. Sua permanência no elenco passou a ser uma questão de custo-benefício, ainda mais levando em conta o alto salário estimado em R$1 milhão por mês. Nova comissão, novas oportunidades. A chegada de Kleber Xavier ao comando técnico alterou a dinâmica. Ligado à comissão permanente da CBF e com histórico como auxiliar de Tite, Xavier busca reorganizar a equipe com os recursos disponíveis, sem reforços imediatos à vista. E diante da crise ofensiva, decidiu apostar novamente em Júlio Furch. Ele está motivado, treinando bem e é um jogador que pode agregar ao grupo. A decisão é técnica. Vamos avaliar semana a semana, declarou um membro da comissão sob anonimato. Atualmente, o Santos conta com Tiquinho Soares e David Washington como principais nomes para a função de camisa 9. Os números, no entanto, não empolgam. Tiquinho soma 6 gols em 20 jogos, média de 0,3 por partida, enquanto David marcou 3 vezes em 25 partidas, média de 0,11. A volta de Júlio Furch surge como alternativa para um ataque que ainda não se encontrou. Problema crônico: o ataque do Santos em 2025. O desempenho ofensivo do Santos até aqui no Brasileirão é alarmante. Em 8 rodadas disputadas, o time balançou as redes apenas 7 vezes, superando apenas Sport, 4 gols, e São Paulo, 6. Nos últimos 5 jogos, foram apenas 3 gols marcados e o time passou em branco nos 2 compromissos mais recentes: derrota para o Grêmio e empate sem gols diante do Ceará. Esse cenário alimenta a apreensão do torcedor, que vê mais uma vez o espectro do rebaixamento assombrar a Vila Belmiro. O clube ocupa a 19ª colocação na tabela, com apenas 5 pontos conquistados e entra na 9ª rodada em situação delicada. A próxima partida é justamente contra um rival histórico, o Corinthians. O clássico será disputado neste domingo, 19 às 16 horas na Neoquímica Arena, e marcará um teste de fogo para o Santos, que não pode se dar ao luxo de mais tropeços. Vale a pena insistir em Júlio Furch? A pergunta que ronda o ambiente santista é simples, mas carregada de implicações. Vale a pena insistir em Júlio Furch? De um lado, pesa a experiência do jogador, seu histórico de profissionalismo e a necessidade urgente de uma referência no ataque. O outro, os números são frios e pouco animadores.